Análise Política, com Orion Teixeira. Às 10h28, bom dia para você, Orion. Bom dia, Ana, Lucas e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Prazer é nosso, Orion. Como não podia deixar de ser, né, hoje nessa véspera de feriado, nosso assunto, os protestos estão marcados para amanhã. O Bolsonaro está ali tentando salvar o governo dele, na avaliação de muita gente, colocando a democracia do país em risco. O que a gente pode falar é que vai ser um dia de muita tensão e também vai ser um teste, né, Orion, para as instituições. Pois é, Ana, será um grande desafio, sim, para as instituições democráticas e para a própria democracia desde o início da redemocratização do país em 1985. O risco é muito grande para as instituições e o próprio Bolsonaro assumiu isso quando disse que há uma tendência de ruptura institucional. Por quê? Pelo simples fato de o STF não julgar e decidir como ele quer que seja, por não estar alinhado a ele e principalmente por estar sendo investigado por seus atos antidemocráticos e pela omissão dele no combate, do governo dele no combate à pandemia. E em ambos casos são posturas ditatoriais de quem se acha acima da lei. Por conta disso, Bolsonaro, para romper esse isolamento institucional em que se encontra neste momento, vai apelar aos seus seguidores, para as ruas, para impor suas vontades. Não a vontade da Constituição, o que ela determina, das leis, da liberdade e da justiça. Não, ele tenta subverter tudo isso e dizer o que é certo e o que é errado. Comportamento tipicamente autoritário. Por isso, já disse aqui que o caso Bolsonaro não é de análise política, Ana, mas é de análise psíquica. Seu perfil não é de um democrata, é de estadista. Não quer apenas ser reeleito ou querido pelo povo. Ele quer ser temido e assumir o governo sem ter que se submeter ao voto e ao julgamento popular. Ainda mais depois, mais 4 anos, teve mais 4 anos lidando com o Supremo Tribunal Federal, imprensa e oposição. Bom, então as manifestações de amanhã podem ser aí um divisor de águas para seu governo e para o futuro do país. Pode ser bem sucedida a manifestação? Pode. Mas o que isso vai representar? Vai substituir o STF, o Congresso Nacional, pelas aglomerações que pode provocar de seus seguidores? Vão decidir ali o que querem para o país? Bolsonaro pode colocar 500 mil pessoas, 1 milhão ou mais nas ruas de São Paulo e de Brasília. Podem fechar estradas, mas adianta-lhes uma questão. Os outros 212 milhões de brasileiros não o seguirão. O país, como a maioria dos outros, tem grandes problemas e são a pandemia, o desemprego, a alta da inflação e a fome. Esses problemas deveriam ser a pauta e a prioridade do governo brasileiro, que infelizmente dedica-se aí agora ao golpismo. Orion, e com relação aos governadores, hein, e essa equação difícil, né, com relação às polícias militares, como conter a participação desse grupo nos protestos de amanhã? Olha, Lucas, vários governadores de estados estão aí montando esquemas para evitar que policiais militares da ativa participem desses atos, tentando diminuir o risco de conflitos no dia de amanhã. Eles recorreram a medidas administrativas, promoções, mobilização de efetivos extras que estariam de folga e o planejamento de operações para controlar a disciplina da tropa. Isso aí são as medidas tomadas nas 2 últimas semanas. Agora, a preocupação maior deles é com episódios recentes de indisciplina dentro das PMs, né? A maioria ligada às ações de políticos bolsonaristas, como aconteceu lá no Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e São Paulo. Alguns desses estados foram sacudidos por greves de PMs no país aí entre 2018 e 2020. Outro estado que conheceu o motim de policiais foi o Espírito Santo em 2017. Ali o governador Renato Casagrande, do PSB, decidiu colocar de prontidão todo o efetivo da Polícia Militar para amanhã, evitando assim que os policiais da ativa compareçam aos protestos. Em São Paulo, a Secretaria de Segurança montou uma gigantesca operação e mobilizou 27 mil policiais. 3.600 deles só para vigiar os atos da Avenida Paulista, que é pró-Bolsonaro, e o do Vale do Anhangabaú, que é o da oposição. Bolsonaro defendeu e até insuflou a participação de policiais militares nos atos quando disse que não participar, abre aspas, aguarde que a sua hora vai chegar. Bom, uma pesquisa realizada aí pelo Instituto Atlas Inteligência afirma que 30% dos policiais pretendem ir com certeza aos protestos a favor de Jair Bolsonaro. O Instituto entrou em contato com 3.146 pessoas de 30 de agosto a 4 de setembro. E do total, 511 se declararam policiais militares, civis ou federais.
Os pesquisadores então separaram as respostas fornecidas pelos policiais do restante da população. Tudo somado, Lucas, já ouvi aí comentários e análises de cientistas políticos, de especialistas a respeito dessa situação interna das polícias militares. E eles vinculam sempre aquele movimento, aquele protesto de 1997 aqui em Minas Gerais, quando houve aquele ato de disciplina, protesto, até a morte do Cabo Valério, em que os policiais enfrentaram o governo mineiro em função de reposição salarial. E a partir daí, no governo seguinte, Itamar Franco, eles foram anistiados. Acredito então que aquela ruptura, aquele rompimento da indisciplina e logo em seguida a anistia, isso favoreceu e influenciou a politização das polícias militares em todo o país. O governador Romeu Zema disse apenas que não considera correta a participação de policiais fardados nas manifestações, mas que eles poderiam participar, digamos assim, a paisana. Enfim, a situação é de muita tensão. Temos que aguardar até amanhã para ver como que tudo isso vai acontecer e se desdobrar para esses atos do 7 de setembro. É verdade. E Orion, ainda falando sobre os governadores, no fim de semana eu estava lendo uma entrevista do Paulo Artung, do ex-governador Paulo Artung, que enfrentou aquele motim, né, inclusive de policiais militares. Ele falou dessa necessidade, ele falou, primeiro, né, que os governadores têm essas ferramentas para, não vou dizer peitar a polícia militar, mas colocar ordem, né, até porque os governadores que são chefes das polícias militares. E ele falando nessa entrevista, claro, né, já tem esse distanciamento, falar hoje é mais fácil do que necessariamente agir, o país está muito conflagrado, mas ele falando que os governadores eles têm sim que não partir para esse enfrentamento com a polícia, mas demarcar uma linha no chão falando, daqui não pode passar. Ele citando o exemplo, inclusive, do motim, né, que aconteceu lá no Espírito Santo mesmo, quando ele partiu para o enfrentamento, puniu os militares que participaram daquele movimento naquela época, e a gente sabe que foi muito tenso, né, aquele ano lá no Espírito Santo. Você já vê que a profissionalização dos policiais militares tem como grande requisito a disciplina interna, sempre muito sagrada nos quartéis, né? E você veja bem, nós teremos os atos de 7 de setembro amanhã com essa preocupação de participação não de policiais militares, mas nós temos atos convocados pelas forças de segurança, pelos servidores da área de segurança, envolvendo policiais civis, militares, agentes de segurança, agentes penitenciários, que farão uma caravana no dia 9 de setembro, 2 dias depois dos atos do 7 de setembro, na cidade administrativa, e vão cobrar do governador a reposição salarial que eles haviam negociado, mas depois foi vetada pelo próprio governador. Então, é uma semana de muita atenção envolvendo a participação não de policiais militares nas suas reivindicações e também nesses atos de amanhã, que sabemos está mais relacionado com a questão da democracia, com atos antidemocráticos, do que com a própria situação de uma categoria. É verdade, a gente segue acompanhando então. Orion, beleza, a gente fica por aqui, na quarta você volta, mas dependendo aí dos acontecimentos de amanhã, a gente te convoca de maneira extraordinária, tá? Combinado, estamos aí apostos aí, um abraço para você, Ana, ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia. Igualmente, Orion. Até, Orion. 10h36.